Olá, olá. Hoje eu queria falar sobre algumas coisas, pensando em fazer uns quadros aí sobre medicina baseada em evidências, de maneira um pouco mais conceitual e um pouco mais prática também, né, unindo as duas coisas. E eu vi um quadrinho excelente no Instagram do professor Léo Costa, eu vou deixar aqui. E aí mostra o sol aparecendo para um cara que tá meio ali emburrado e tal, dizendo, vem cá, o sol dizendo, né, vem cá, venha receber aqui. Venha me receber, né? Aí ele, não vou. E aí o sol fala, vou lhe dar vitamina D. Aí ele continua ali sem querer. Vou lhe dar serotonina. Ele, tá bom. Vai todo emburrado lá pro sol, mas foi convencido de que era uma boa ideia, vai pro sol. Quando ele chega lá, o sol fala que aproveite esse câncer de pele, otário. E aí ele fica, seu filho da mãe. Eu achei maravilhosa essa tirinha, essa é maravilhosa, né? E eu tinha falado há um tempo no Instagram que isso me lembrou muito duas pacientes que eu tive. E, enfim, eu fiz uma associação mental também com algumas outras coisas. Então, primeiro, o professor Léo é excelente, né? Excelente esse quadrinho. Em segundo lugar, as pacientes, né? Então, a gente tende, muitas vezes, a se limitar nas nossas perguntas. Normalmente a gente tenta responder uma única pergunta na hora de receitar um tratamento, que é o seguinte, será que tem benefício de fazer isso? E a gente tenta responder essa pergunta e isso guia a tomada de decisão, né? Então, ou a gente pergunta, caramba, será que tem malefício? E a gente esquece de perguntar a primeira, será que tem benefício? Por aí vai. Normalmente a gente esquece de responder outras perguntas importantes, né? E então, eu estava lá um dia, né, com uma paciente, há um tempo, e ela estava um transtorno de ansiedade e sintomas depressivos e tudo mais. Já tinha uma idade um pouco mais avançada. Conversando sobre o tratamento. Parte do tratamento é com medicação, e uma medicação muito interessante, principalmente no idoso, é o escitalopram, né? É uma medicação dita como muito saudável, muito segura, né? Muito segura, poucos ou nenhum efeito colateral na grande maioria das pessoas, uma droga muito limpa, né? Que eu posso usar com mais segurança no idoso, não engorda normalmente, por aí vai. E prescrevi. E uma outra paciente, tempos depois, veio com um quadro muito parecido e eu prescrevi também o escitalopram. Sendo que o resultado em cada uma delas, eu não diria resultado, mas o desfecho, né? Uma semana depois, voltando para mim, que eu sempre peço para voltar com uma semana, para eu ver como é que como está se dando com a nova medicação. Então a pessoa retornou foi um absoluto desastre, né? Eu tinha falado que podia dar alguns efeitos colaterais, mas eu não esperava o absurdo que foi. Que foi um mal-estar inespecífico impressionante, que cada uma delas associou ao uso do escitalopram. E certamente tinha uma associação, pelo menos temporal, né, com o uso do escitalopram. E um mal-estar terrível. Terrível mesmo. Tontura e uma sensação de fraqueza e uma agonia muito grande, né? E, assim, voltou assim tão assustada que me assustou. É claro que eu suspendi, troquei a medicação no retorno. E ali você tem um conflito muito forte, porque as evidências mostram que o escitalopram é excelente e é com poucos efeitos colaterais. E a gente, às vezes, é possível que a gente fique tentado pelos estudos, pelos números, né, a insistir. A insistir porque as evidências mostram o contrário do que você está vendo. E eu diria que tem uma coisa que vai muito... que coloca nossos pés no chão, que se chama realidade. Pode ter sido outra coisa que gerou esses sintomas nas pacientes? Pode ter sido, tranquilamente. Mas eu não sei. E pode ter sido esse escitalopram.
Tranquilamente pode ter sido. E a realidade se impõe, a realidade se mostra e ela volta ali. É claro que eu não tenho condição nenhuma, mesmo que eu fique tentado de maneira talvez até infantil, eu fique tentado a insistir nesse talopram pelas evidências, eu não posso fazer isso. E aí você tem que lembrar de alguns conceitos importantes tecnicamente. Um conceito importante que é o da média, né? A média é muito burra, a média não diz nada sobre o indivíduo. A média é uma média. Pega um monte de gente, junta ali, e eu não tenho nada sobre indivíduos. E ela é importante pra gente pensar, pra gente escolher, pra gente tomar decisão. Mas você tem que lembrar do que ela é, afinal de contas. É uma média. Então, isso casou muito com um podcast que eu venho ouvindo nos últimos tempos, do Dr. Bruno Farnetano, o podcast o nome é Medicina Intuitiva, se eu não me engano. E eu tenho ouvido bastante, né? Eu o descobri há pouco tempo, coisa de 1 ou 2 semanas. E tem um episódio maravilhoso, eu vou deixar aqui a sugestão também, que é A Clínica é Soberana. A Clínica é Soberana. E ele traduz isso como a realidade se impõe. Isso é a Clínica é Soberana. E eu acho que ele até, eu não sei se ainda mantém essa mesma opinião hoje em dia, mas ele faz uma alusão, né, a essa dicotomia, essa aparente briga que pode existir entre a medicina baseada em evidências e a clínica ser soberana. Isso não existe se você realmente está praticando medicina baseada em evidências. Veja que um dos pilares, e eu diria que é o ponto central da medicina baseada em evidências, se chama paciente. Paciente, tá? É o paciente. E um dos pilares é experiência clínica, a sua experiência clínica, a sua expertise. Evidências é outro pilar, mas é só um dos pilares. Então, se você realmente está colocando a clínica como soberana, e isso se traduz, e eu concordo 100% com o Bruno, isso se traduz em a realidade se impõe na sua frente, e você precisa reconhecer isso, então você está praticando medicina baseada em evidências. A clínica, na minha opinião, a clínica só é soberana de verdade quando você pratica medicina baseada em evidências como foi conceitualizado. É claro que esse nome é ruim, né? Medicina baseada em evidências. Esse nome é ruim e muitos dos seus defensores são chatos. E não praticam, vejam bem isso. Muitos dos seus defensores não praticam medicina baseada em evidências. Muitos dos seus defensores usam as evidências. Isso é completamente diferente. Você pode usar para praticar má medicina. E aí você não pode sair dizendo que pratica MBE, que pratica saúde baseada em evidências. É má medicina. Então eu até digo vou dar uma sugestão aqui, né? Uma sugestão que eu acho muito importante. Não seja, de forma alguma, esse cara o chatão da medicina baseada em evidências. Inclusive porque você põe em risco a própria MBE, a própria saúde baseada em evidências. Por quê? Porque a pessoa acha que é isso, que medicina baseada em evidências é usar evidências. E não é. Medicina baseada em evidências é medicina de boa qualidade. E exige que você coloque a clínica como soberana. Eu não quero nem saber quantos estudos tem com esse talopram. Aquilo ali que aconteceu com as pacientes é o reconhecimento da realidade. E você precisa se dobrar, né? Num bom sentido. No bom sentido. Então, eu vou finalizar recomendando fortemente o podcast, né? Do Dr. Bruno Farnetano. Especificamente esse episódio, mas na verdade todos que eu vi até agora valem muito a pena. E por último, um vídeo, eu vou deixar o link, um vídeo da doutora Tricia Greenhalgh, que é a autora de um dos livros sobre como ler artigos científicos, né? Que eu acho espetacular. Esse vídeo, são 30 minutos. Se você souber inglês, aí coloca uma legenda lá. São 30 minutos, mas ali é a essência da medicina baseada em evidências. O resto é má medicina usando evidências. É isso, né? Então eu queria deixar essa mensagem e dizer que lembre-se, o sol pode causar câncer de pele. E o sol vai te dar aí a vitamina D maravilhosa. E você vai ter que sempre estar dosando. É claro, não vou entrar em detalhes horários do sol, eu sei disso.
Mas essa é a questão. Responda mais perguntas. Responda mais perguntas, né, quando for tomar decisão. E não seja o chatão da MBE, porque de fato a clínica é soberana. A realidade se impõe mesmo. Um abraço. Até mais.